Você já deve ter ouvido aquela vozinha na sua cabeça dizendo que tomar aquele monte de vitaminas em cápsulas é igual a comer de verdade. Não é mesmo? Aquele momento em que você olha para o prato e pensa que não adianta nada porque as vitaminas do frasco vão resolver tudo. Você sente aquele aperto no peito de achar que está fazendo tudo errado e não está dando ao seu bebê o que ele precisa. Não é só você que sente isso. Eu também senti quando descobri que o ferro do meu exame estava baixo. Aquela sensação de que, mesmo tomando os suplementos direitinho, parece que alguma coisa ainda está faltando. E pior, aquela vozinha da sogra falando que você está exagerando. Que aquilo tudo é frescura de grávida mimada. Você já deve ter passado por isso, olhando para a embalagem de suplementos e pensando que aquilo é mágica pura. Que engolir aqueles comprimidos é o mesmo que mastigar uma maçã. Mas será que é assim mesmo que funciona? Será que aquelas vitaminas em cápsulas conseguem mesmo substituir tudo o que a comida real oferece? Quando o médico olhou nos meus olhos e falou que o meu ferro estava baixo, eu saí do consultório com um monte de receitas na mão e uma sensação de que não sabia mais o que fazer. Aquelas caixinhas de ferro, ácido fólico e vitamina D pareciam resolver tudo. Mas no fundo, eu sentia que alguma coisa ainda não estava certa. E não era só impressão não, porque os exames do meu bebê começaram a mostrar que algumas coisas estavam ficando para trás. Você já sentiu aquele medo de que, mesmo tomando tudo direitinho, o seu bebê não está recebendo tudo o que ele precisa? Pois é, eu também senti. E não é só com ferro que isso acontece, viu? Muitas vezes a gente acha que aqueles suplementos coloridos são a solução para tudo. Que engolir aquelas cápsulas é o mesmo que ter uma refeição completa. Mas a ciência mostra que não é bem assim que as coisas funcionam. Você já parou para pensar por que a sua avó sempre falava que comida caseira faz milagre? Não era só saudade não, tinha um fundo de verdade ali. Imagine que o seu corpo é como uma fábrica supermoderna que precisa de matérias-primas específicas para funcionar direito. Aqueles suplementos que você engole são como encomendar peças isoladas pela internet. Cada uma chegando separada e sem garantia de qualidade. Já a comida real é como ter um fornecedor confiável que entrega tudo junto, na medida certa e com a qualidade que o seu corpo reconhecer. Quando você toma só suplementos, é como se estivesse encomendando componentes eletrônicos separadamente para montar um aparelho, mas sem um manual de instruções e sem saber se as peças vão encaixar direito. Às vezes chega uma peça errada, ou uma quantidade que não combina com as outras. E aí o aparelho não funciona como deveria. Pesquisas recentes mostram que mulheres que dependem só de suplementos durante a gravidez têm mais chances de ter bebês com peso abaixo do ideal. É como se o corpo da mãe não conseguisse usar direito aquelas vitaminas isoladas para construir o corpinho do bebê, da forma que ele precisa. Você já deve ter ouvido falar que o ácido fólico é importante, mas sabia que ele sozinho não faz milagre. Ele precisa trabalhar junto com outras vitaminas do complexo B, o magnésio com proteínas de qualidade para realmente proteger o desenvolvimento do cérebro do seu bebê. É como tentar construir uma casa só com cimento, sem tijolos, areia e ferragem. Não adianta nada, não é mesmo? Pois é, o seu corpo funciona mais ou menos assim também. E tem mais um detalhe que muita gente esquece, quando você come alimentos naturais. Além das vitaminas e minerais, você também está ingerindo fibras A, antioxidantes e compostos que a gente nem conhece direito ainda, mas que fazem toda a diferença. Aqueles suplementos de ferro que você toma podem até resolver o problema do exame, mas eles também podem causar prisão de ventre e atrapalhar a absorção de outros nutrientes importantes. É como se você tentasse encher um balão com ar de uma bomba, mas sem querer perceber que o balão vai estourar porque você não estava olhando para onde estava indo aquele ar todo. O seu corpo precisa de equilíbrio, e só os alimentos naturais conseguem te dar essa harmonia toda. Você já deve ter ouvido aquele conselho de que grávida deve comer por 2, não é? Pois é, esse é um dos mitos que mais atrapalham a vida das mamães.
Na verdade, você não precisa dobrar a quantidade de comida, mas precisa dobrar a qualidade do que você come. Imagina que você tem 2 pratos na sua frente, um cheio de salgadinhos, bolachas e refrigerante, e outro com uma omelete de legumes, um pedaço de pão integral e uma salada bem colorida. Qual deles você acha que vai te dar mais energia e nutrientes para sustentar 2 vidas? Pois é, o segundo prato é que vai fazer a diferença. Mas muitas vezes a gente se sente tentada a comer besteira porque acha que aquilo vai acalmar os enjoos ou dar mais energia rápida. Mas no final das contas só está prejudicando o seu bebê. E aquele negócio de que grávida deve evitar comer de tudo porque pode fazer mal para o bebê? Pois é, outro mito que a gente precisa desmistificar. Você não precisa viver na base da água e pão seco não, viu? O seu bebê precisa de uma variedade enorme de nutrientes para se desenvolver direito. E isso inclui proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Claro que tem algumas comidas que a gente deve evitar, como peixe cru ou carne mal passada. Mas isso não significa que você deve viver como se estivesse numa prisão alimentar. O segredo está em escolher bem os alimentos, preparar eles de forma saudável e, principalmente, ouvir o seu corpo. Se você está com vontade de comer um pedacinho de chocolate, por exemplo, não tem problema nenhum, desde que isso não vire o seu café da manhã, almoço e jantar. Você já deve ter passado pela situação de acordar de madrugada com uma vontade louca de comer alguma coisa que não faz bem. Não é? Pois é, os hormônios da gravidez bagunçam completamente o seu apetite e as suas vontades. Mas aqui vai uma dica que me salvou muito. Quando aquela vontade bater, antes de sair correndo para a geladeira, experimente mastigar um pedacinho de fruta congelada ou um cubo de queijão. Muitas vezes o seu corpo só está precisando de um pouquinho de doçura ou de gordura saudável, e não de uma barra inteira de chocolate. E mais importante ainda, tente não se culpar quando ceder a uma vontade. A gravidez já é uma fase cheia de mudanças e desafios. E você não precisa adicionar culpa em cima disso tudo. E aquele negócio de que grávida não pode fazer exercício porque pode prejudicar o bebê. Pois é, mais um mito que precisa acabar. Caminhar meia horinha por dia, fazer alongamentos suaves ou até algumas aulas de yoga adaptadas podem fazer um mundo de diferença não só para o seu corpo, mas também para a saúde do seu bebê. Imagine que o seu corpo é como uma planta. Se você não molha ela direito, ela não cresce forte e bonita. Com o seu bebê é a mesma coisa. Quando você se movimenta, você está ajudando a circulação sanguínea, entregando mais oxigênio e nutrientes para o seu pequeno. Claro que você não vai sair correndo uma maratona, mas atividades leves e prazerosas podem te ajudar a se sentir melhor, dormir melhor e até controlar melhor aqueles enjoos chatos. E tem aquele papo de que grávida deve tomar leite, porque o cálcio do leite é melhor que o de outros alimentos. Pois é, outro mito que muita gente repete sem saber direito. O cálcio está presente em muitos alimentos além do leite, como brócolis, couve, amêndoas e até em algumas águas minerais. E mais importante ainda, o cálcio do leite pode atrapalhar a absorção de ferro, se você não tomar cuidado. Então não adianta nada você tomar aquele copão de leite, achando que está resolvendo tudo. Porque o seu corpo pode não estar usando aquele cálcio direito. O segredo está em diversificar as fontes de cálcio e sempre combinar com alimentos que ajudem na absorção, como aqueles que têm vitamina C. Você já deve ter ouvido falar que grávida deve evitar comer peixe porque pode ter mercúrio. Mas sabia que existem peixes que são super seguros e cheios de ômega 3, que é importantíssimo para o desenvolvimento do cérebro do seu bebê. Sardinha, anchova e salmão são ótimas opções porque têm baixo teor de mercúrio e são cheios de nutrientes. Mas claro, sempre converse com o seu médico antes de incluir qualquer alimento novo na sua dieta, principalmente se você tiver algum problema de saúde ou alergia. O importante é você não deixar que o medo te impeça de comer coisas boas e nutritivas. E aquele negócio de que grávida deve comer porções pequenas várias vezes ao dia para evitar enjoos. Pois é, isso até funciona para algumas mulheres,
mas não é uma regra que serve para todas. Tem mulher que se sente melhor comendo de 3 em 3 horas. Mas tem outra que prefere fazer refeições maiores e espaçadas. O segredo está em você ouvir o seu corpo e não forçar nada. Se você sentir que comer várias pequenas refeições te ajuda, ótimo. Mas se você perceber que isso só está te deixando mais ansiosa, então não tem problema nenhum em fazer refeições maiores. O importante é você não passar fome e não se privar de nutrientes importantes. E tem aquela história de que grávida deve evitar comer alimentos crus como sushi ou salada. Pois é, isso é verdade em alguns casos, mas não precisa ser radical. Se você tiver com vontade de comer sushi, por exemplo, pode optar por versões cozidas ou defumadas. E se você está com vontade de uma salada bem verdinha, lave bem as folhas e prefira as orgânicas se puder. O seu bebê precisa de vitaminas e minerais que estão presentes nesses alimentos. E você não precisa abrir mão disso tudo só por causa de um pouquinho de medo. Você já deve ter passado pela situação de olhar para o espelho e não se reconhecer mais, não é? Aquela barriga crescendo, os seios ficando maiores, o rosto mudando. É normal se sentir um pouco perdida com todas essas transformações. Mas lembre-se que isso tudo é temporário. O importante é você se cuidar não só por fora, mas principalmente por dentro. Quando você come direito, você está dando ao seu bebê tudo o que ele precisa para se desenvolver forte e saudável. E quando você se sente bem por dentro, isso reflete lá fora também. E aquele negócio de que grávida deve engordar só um pouquinho, porque senão vai ficar feia depois. Pois é, mais um mito que precisa acabar. O ganho de peso na gravidez é super individual e depende de muitos fatores, como o seu peso antes da gravidez, a sua altura e até a sua constituição física. O importante não é o número na balança, mas sim como você está se sentindo e como o seu bebê está se desenvolvendo. Se você está comendo alimentos nutritivos e variados, o seu corpo vai encontrar o peso ideal naturalmente. E mais importante ainda, você não precisa se preocupar em voltar ao peso anterior logo depois do parto.